olá, seja muito bem-vindo ao Vida e Saúde de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Faça o nosso próximo programa. Não esqueça o nosso e-mail, doutorbiomédico@gmail.com. No programa de hoje, vamos falar sobre tratamento em drogas, né? Sobre a drogadição, os alcoolistas, os drogaditos, ou seja, pacientes e pessoas que estão em tratamento ou que buscam esse tratamento. Para falar sobre isso, vamos conversar com José Luiz Santos, terapeuta holístico, estudante de psicologia, com especialização em drogadição e alcoolistas e substâncias psicoativas. José Luiz, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado pela presença. Vamos começar então, José Luiz, lembrando e explicando aos nossos telespectadores o que faz e o que é, primeiramente, o que é o terapeuta holístico, por favor, para os nossos telespectadores. Vamos lá. O terapeuta holístico, o próprio nome já diz, ele observa. Através da observação, e para chegar numa boa observação, existe todo um mecanismo, existem bons livros. O Corpo Fala é um livro que todo mundo comenta, São temas bem relevantes, mas o terapeuta holístico ele vê, ele analisa aquilo que está acontecendo. A partir daí ele cria um norte. No caso da drogadição, ele vê a degradação, e essa degradação ela tem alguns aspectos. Então, geralmente começa-se no físico, A parte física precisa ser reabilitada. Depois vem a parte psicológica, depois a parte espiritual, muitas vezes a social dessa pessoa também debilitada. Então a gente vai traçando nortes, o terapeuta holístico ele traça nortes para que uma equipe transdisciplinar, para que todos tenham uma grande capacidade de fazer a coisa acontecer, possa trabalhar pontualmente, cada um na sua diretriz. Ou seja, então, o terapeuta holístico é um profissional que vai direcionar e observar tudo que está envolvido nos mais diversos tipos de pacientes. É que a sua especialização é drogadição e os alcoolistas, mas não necessariamente precisaria ser ele. Não, o terapeuta holístico, por exemplo, você pega terapeuta holístico que faz trabalhos com relaxamento, yoga, acupuntura, Então, cada terapeuta holístico se especializa numa área. A minha é dependência química, comportamento destrutivo de pessoas que têm problemas sociais, inclusive graves, pelo uso de substâncias psicoativas. Finalizando, é uma vertente da psicologia, é um ramo ou não necessariamente precisa ser estudante de psicologia? Não precisa ser estudante de psicologia, Eu faço por uma questão pessoal, aonde eu quero chegar. Tanto é que hoje, na minha atuação, eu já até faço parte de um grupo de pesquisa inovador para que a gente possa criar modelos novos de tratamento. Eu hoje presto serviço numa instituição onde a ideia é o novo. Cadê o novo? O que existe de novo? É uma coisa para a gente até abordar um pouco mais adiante. A gente vai falar depois. Se você sai do convencional... Isso, a ideia é fugir do convencional. O objetivo, José Luiz, desse tratamento, em geral, do terapeuta holístico, seria o quê? O objetivo principal? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. O que nós queremos proporcionar tanto para o usuário, para esse ex-usuário, digamos assim, porque já está em processo de recuperação a partir do momento em que se propôs, essa palavra é importante, se propôs a um tratamento. Existe esse modelo, existe aquele modelo que a pessoa não se propõe pela incapacidade cognitiva de tomar a própria decisão. Mas no final, o objetivo é ele adquirir qualidade de vida. E não só ele, todo o cerco social. Porque abrange toda uma cidade, abrange todo o nosso país, isso é um problema mundial. A OMS não sabe muito mais o que fazer para, vamos tomar esse caminho aqui. Cria-se muito mecanismo, claro, e é viável, porque ajuda bastante, mas a grosso modo, quem sofre é o pai e a mãe. Vamos definir bem assim. Então eu quero devolver qualidade de vida primeiro para o usuário, ex-usuário no caso, e depois eu quero devolver qualidade de vida para aquela família que foi destruída. Vamos deixar então a qualidade de vida aí já guardadinha de lado. Inclusive o meu mestrado foi em qualidade de vida. Olha que bom. Dentro da área de saúde coletiva, fantástico, E vamos voltar um pouquinho então para o convencional. O que a gente tem hoje dentro da drogadição, dentro dos usuários de droga ou que estão buscando tratamento, o que a gente tem de modelo de tratamento? O que a gente tem de modelo e depois eu queria que você citasse o seu modelo, por favor.
Olha, hoje, né, passando por diversas instituições, dando consultoria, me cuidando em vários lugares, eu observei que a coisa anda meio bagunçada. Né? É uma notícia um pouco desagradável para dar, mas a gente precisa dizer isso. Bagunçada por quê? Você não tem uma parte sistêmica, digamos assim. Por isso a importância do terapeuta holístico, para direcionar essa equipe transdisciplinar, né? Para cada um ficar no seu quadrado. Por favor, quando você fala equipe transdisciplinar, eu queria que você explicasse. É médicos? Aí vamos lá. Então assim, ó, começa no terapeuta holístico, né? O terapeuta holístico, acompanhado do enfermeiro, ele faz uma triagem biológica desse paciente, passando pelo psicólogo, depois pelo psiquiatra. Aí você entra com, hoje já em práticas emergentes da psicologia, é uma área super nova e muito bacana para quem tem interesse. Depois até no centro de pesquisa vai estar aberta a oportunidade para fazer tratamento e treinamento conosco. O profissional, o educador físico, né? Reabilitar o alcoolista, no caso, essa parte motora, né? Um trabalho de hidroginástica. O profissional de educação física, hoje em dia, é muito requisitado e muito bem remunerado na parte de drogadição, porque certo. Não tem especialização para isso. Ou seja, então essa equipe transdisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, ela envolve vários profissionais. Sem contar fisioterapeuta, nutricionista, porque o biomédico, né? É toda uma equipe. Voltando então no modelo de tratamento que você estava citando. Então, o modelo convencional, ele trata o paciente como? O modelo convencional é assim, olha, vamos dividir duas coisas, né? Primeiro, as instituições que são de fins lucrativos, né? Existe sempre uma superlotação e se desconsidera a célula individual, né? Ou seja, todos são tratados da mesma forma. Isso é um grande erro que se comete. A doença, a dependência química, ela é sim padrão, ela é sim uma coisa instalada que pode ser direcionada da mesma forma. Agora, tratar da mesma forma o indivíduo, aí já é um grande erro. Não podemos mais continuar com esse modelo de tratamento. Por quê? Cada um desenvolve um tipo de comorbidade. O que é essa comorbidade? Né? Uma doença paralela ao uso de droga. Então tem pessoas que têm vários tipos de transtorno e não conseguem acompanhar. É igual aquela criança que está na sala, ela tem um TDAH, ela tem um déficit de atenção, uma hiperatividade, ela já tem um probleminha a mais para ser tratado. E aí eu coloco... Ela tem que ser tratada de outra maneira. Diferenciada, né? Então vamos dizer assim, hoje o que está se fazendo estamos tratando todos os ex-usuários, porque já estão em tratamento, então não são mais usuários, da mesma forma. Isso está errado. O que tem que acontecer é essa análise bem detalhada. Vamos definir este padrão para um, este padrão para outro, porque a doença é a mesma, mas o histórico de vida, o histórico farmacológico e psicológico, principalmente, dessa pessoa é diferente. O que se discute bastante quando a gente fala em usuário ou ex-usuário é o porquê que ele buscou isso. Né? O que fez ele buscar no álcool, nas drogas, em atividades que prejudicam essa qualidade de vida que você citou. E isso é o principal, é o material mais difícil. Você ocupar o espaço que a droga ocupou, você ocupar o espaço que o álcool ocupou, você ocupar o espaço... Tem pessoas compulsivas por sexo. Então, esse é o grande segredo, como diz o pulo do gato. É isso que vocês trabalham? É nessa vertente, é nesse espaço que vocês tentam descobrir, trazer esse paciente? É exatamente aí onde a gente quer chegar. Por favor. Por exemplo, né, quando a gente fala de dependência, hoje, é até errado dizer, mas está na moda falar de dependência química, né, porque é um problema visual mesmo, todo mundo está sentindo isso na pele, a sociedade vê isso em qualquer lugar. Está gritante, Está gritante, está latente, né? Então o que acontece? A tendência aqui é a gente falar de todos os modelos de dependência, como você mesmo citou, o sexo, o jogo, né? E aí a gente trabalha a compulsão. Né? E essa compulsão, a gente tem que tomar cuidado para tentar descobrir se ela não é uma predisposição orgânica que o paciente já tem, porque daí envolve a genética também, né? Certo. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir, como terapeuta comportamental também, eu preciso fazer o quê? Descobrir de onde veio esse comportamento, aí entra a parte, né? Toda a parte
psicológica da pessoa, o que mantém, o fator mantenedor desse comportamento e como trabalhar lá na frente, ou seja, mantendo o que é bom e tirando o que é ruim. Esse é um trabalho crucial. Quando você fala mantendo o que é bom, você vai sempre em busca dessa qualidade de vida. Então, porque todo ser humano é bom. A gente tem que acreditar na melhora. Não, né? sim, eu digo em termos teóricos, quando você fala isso para o telespectador entender. Sim. Quando você fala deixar o que é bom, lembrando que isso também tem que ser baseado no paciente, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para ele. É para ele. Respeitando o espaço dele e o que é bom para ele. Eu sempre brinco, né? Algumas pessoas às vezes fazem terapia, você fala, mas você continua chato, você continua bravo, você continua nervoso. Aí a pessoa fala assim, mas eu faço terapia para mim, não é para você. Eu tenho que me aceitar, eu tenho que estar melhor comigo mesmo. Então é isso. Isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. Eu entender que eu tenho um determinado problema e eu preciso conviver bem com esse problema. Já que eu não consigo saná-lo porque a dependência química não tem cura, né? Isso é importante você citar. Dependência química não tem cura. Não, cientificamente não há nenhum remedinho que eu dou lá para o indivíduo e ele vai estar curado. Ele tem o tratamento. Existe uma estabilização. Controle. Isso, um controle, né? O tratamento é para estabilizar o comportamento destrutivo para que ele não venha mais a cometer esse erro de usar drogas novamente. Porque já que foi implantada uma ideia, e a gente está falando de processo obsessivo, né? Se foi implantada uma ideia e se transformou num processo obsessivo, é óbvio que daqui para frente é comportamento. Então é o quê? Compulsividade. Ele vai estar agindo de acordo com as suas ideias destrutivas. Você trabalha com a causa, então, especificamente com a causa. Eu tenho que entender o que levou esse paciente a usar drogas. Tanto é que na instituição, em todas elas, eu acredito que deveria ter, né, um acompanhamento familiar. Porque muitas vezes o usuário, o dependente, enfim, como quer que seja, ele quer dar um grito de liberdade, mas ele não consegue. Por quê? Porque o meio familiar dele já está debilitado, já está contaminado pela doença, dependência química. Mas vocês, eu falo vocês, que a gente vai falar um pouquinho depois da comunidade terapêutica Comportare, que é onde você é o diretor, né? Okay. Vocês trabalham com essa abertura para a família? Total. Tanto é que assim, o paciente chegou, foi feita uma triagem, a gente criou esse norte de tratamento, a primeira coisa que eu faço é dar uma atenção especial para a família, porque é um grito de desespero, né? Quem chega a levar um filho, um irmão, quem quer que seja para uma instituição para receber esse tipo de tratamento, é doloroso, é porque a família já está desgastada. Então eu tenho que colocar esse paciente na mão dos profissionais adequados e tenho também que dar esse suporte para a família, porque a família está doente junto com o próprio dependente. Certo. Vamos... Dentro do teu trabalho que você já desenvolve, uma curiosidade explícita aqui, o que mais você encontra dentro dessas causas? É sempre o ambiente familiar? É sempre um problema familiar? Ou isso está ligado à questão de valores e juízo, enfim? Queria que você falasse um pouquinho. A maioria dos casos é valores e juízos. É aquilo que eu adoto para mim. Certo. Né? Explica isso, por favor, para o nosso... É aquilo que eu quero para mim. Porque o indivíduo é um ser único, independente do meio. Quando a gente fala de dependência química, vamos fazer um triângulo, né? Uma triangulação. Eu tenho social, né? O ambiente em que eu vivo, a substância que eu experimentei, seja por curiosidade, por influência, né? Mas que deu aquela sensação, que provocou aquele preenchimento. Que preencheu, né? E tenho a minha personalidade. Então eu somo personalidade, ambiente e substância, dependendo dessa predisposição, seja ela orgânica ou como for, eu tenho instalado uma dependência. Tem pessoas que consomem drogas há muitos anos, mas não é um dependente. O que define o dependente químico? Isso. A perda de controle. Total. Quando eu falo controle, é aquele controle no âmbito geral da palavra, né? O cara, ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue mais ter aspectos familiares saudáveis, ele não tem mais amigos, e ele entra em processos de degradação, principalmente espiritual, né? Porque ele não consegue se sociabilizar com as pessoas. Ou ele tem somente... Ele pensa que está sociabilizado, mas não está. Mas não está. Né? Os amigos já começam a detectar uma doença. Ou então os amigos que usam. Ou nem isso não é detectado. Olha só. Ou às vezes ele também só anda
com pessoas que fazem uso, isso seria uma dependência também? Seria um problema? É um grande problema. Porque, assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Como terapeuta na parte comportamental, eu tenho sempre que dizer, olha, você vai sentar dessa forma, você vai observar dessa forma, você vai se portar dessa forma, os seus horários vão ter que ser seguidos dessa forma. Essa reeducação comportamental, ela tem que ser feita. O psicólogo vai implantar ideias saudáveis na cabeça dessa pessoa. Como eu disse, não adianta eu pegar um produto, polir, né, esse produto e depois deixar cair no chão e quebrar. Então eu pego um ser humano que está todo precisando de uma reformulação, faço essa reformulação e devolvo para o meio social que não é sadio. Por isso tem a questão familiar, tem que tratar a família. Vamos discutir um pouco mais isso aqui. É bem complexo. Bom, vamos para o intervalo e a gente já retorna falando um pouco mais sobre esse assunto que é para, no mínimo, muitos e muitos programas. Vamos tentar condensar um pouco isso. Não esqueça o nosso e-mail, doutorbiomédica@gmail.com. Mande as suas dúvidas, mande as suas sugestões, perguntas, faça o nosso próximo programa. A gente volta em instantes. Até já. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra! E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. O tema de hoje, polêmico e muito, bastante informativo e que a gente tem bastante dúvida, não só eu, quem vive no meio de saúde, mas também a sociedade em geral, que é tratamento em drogas, o problema com as drogas. E para isso estamos aqui com o terapeuta holístico José Luiz. E vamos lá, José Luiz, continuando e agradecendo mais uma vez a presença. Você citou anteriormente justamente o seguinte, a pessoa só anda com pessoas que usam, seja o álcool, seja droga, enfim, é aquele meio, o que a gente chama até hoje das tribos, né? Cada um com as suas tribos e tudo mais. Mas e aí, José Luiz, eu te pergunto, como que essa pessoa vai buscar esse tratamento? Começa a incomodar, é a família que busca e ele vem atrás, porque a gente sabe que é difícil você tratar a pessoa que não quer. Então, como que eu busco? Eu tiro uma pessoa que está aqui em São Paulo, levo ela para Tocantins, para Manaus, para Rondônia, mas ela chega lá, ela acha a tribo dela de novo, como a gente acha as nossas tribos. Eu sou da saúde, eu ando com quem médico, biomédico, a gente se adequa, exatamente. Como que você vai tratar isso e como você vai buscar isso, então? Como você vai despertar nesse paciente, ou enfim, como que isso ocorre? É bem objetivo, né? A partir do momento em que eu conseguir tirar toda a substância através de um processo de desintoxicação desse paciente, eu vou trabalhar com o que realmente sobrou, que é o ser humano. E aí já entra a retirada do processo obsessivo. Então, implantando ideias construtivas, positivas. Existe até o Jung agora, tem até a terapia do esquema, né? Ele esquematizou toda uma sistemática de como você implantar ideias novas para esses pacientes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos implantar a ideia de hábitos novos, lugares novos e pessoas novas. Né? Eu já tive paciente... Ele vai sair desse meio, então? De qualquer forma. Eu já tive paciente que abandonou a mãe. Pela mãe ser alcoólatra, o meio social dele e familiar era destrutivo, né? Era desfavorável a proposta que nós colocamos. Ele saiu daquele meio. Ele falou, olha, quer saber de uma coisa, mãe? Eu amo a senhora, mas eu presenciei isso. Eu amo a senhora, mas infelizmente para mim não dá mais. Então eu estou lá, estou no meu canto, estou vivendo a minha vida, como foi me proposto, o que vocês buscaram para mim, né? Como uma internação involuntária no caso, mas hoje eu entendi que eu preciso, inclusive, mudar ou de cidade
ou de amigos, ou de família, se necessário. É como se a pessoa fosse fazer uma dieta, um regime, vamos falar que é mais popular, e eu não vou mais em festas, eu não vou na pizzaria, porque senão eu vou querer comer a pizza, eu não vou, enfim, nas mais diversas festas, porque eu vou comer e tudo mais, eu não vou numa praça porque tem uns trailers de lanche, seria isso. A boa adequação... Inicialmente, sim. Sim, inicialmente. Depois eu posso viver no meio, porque senão não é... Não, senão é qualidade de vida. Ou não é o tratamento, Isso. não fez eficácia. Inicialmente é você se perceber. Eu sempre falo para todo mundo, se perceba. Como que você acordou? Né? Se você acordou forte, fortificado, acreditando naquele dia, porque também vale muito a questão do hoje, né? O dependente químico ele tem que entender que após um bom tratamento, viva o hoje. Né? As culpas do passado não fazem mais parte do meu presente. Né? E as incertezas do meu futuro também só atrapalham o meu dia de hoje. Então vamos viver agora. Certo. E agora com qualidade, agora com crenças novas, valores novos. Então, nesse primeiro momento, evitar mesmo. Mas depois, estar forte o suficiente para poder chegar nas pessoas e dizerem, olha, você pode, eu não posso. Eu não posso. Porque você não tem esse problema que eu tenho. Né? Como diabético e numa festinha de criança de aniversário, só tem doce. Só tem doce. Ele tem que ir. Tem que ir. E ele vai ter que conviver. Porque ele Até sabe porque que ele senão pode causar outro problema, outra dependência. Aí entra a depressão, aí entra a exclusão social, aí não é legal. Tá. José Luiz, dentro desse cronograma que você me passou, você estava me dizendo aqui que você, né, é diretor da Comunidade Terapêutica Comportare. Exato. Eu queria que você citasse inicialmente aí o que é uma clínica, é uma comunidade, enfim, explica um pouco melhor. E já passa, por favor, também o site, e eu já posso até citar aqui, é www.centroderecuperaçãocomportare.com. Isso. Né? Depois pedir para o Almir colocar embaixo aí, por favor, né? Mas explica para nós o que é uma clínica, uma comunidade, enfim, como que funciona, por favor. É um centro de reabilitação, né? Eu preciso reabilitar essa pessoa a voltar a um convívio social adequado. Que busca qualidade de vida. Visando sempre, não vamos fugir disso, com qualidade de vida. Nem que seja para fazer o caso que eu citei aqui. Abandona a mãe, tudo. A pessoa precisa viver bem. Com droga, ninguém vive bem. Lembrando que o abandono à mãe é um exemplo, né? A gente vai logo no trágico, sim. que é para a pessoa sentir o impacto. Certo. Né? Por quê? Porque o dependente é o que mais sofre. A família sofre, mas ele precisa voltar a viver. Eu cito esses mais impactantes porque é o que eu presencio dia a dia. Certo. Né? Mas o Centro Comportare, por exemplo, ele é um centro onde a gente busca qualidade de vida através de formas terapêuticas. Né? Não é um centro terapêutico, é um centro de reabilitação. Mas quanto mais natural e menos doloroso for o processo, melhor. Por quê? Tem que acabar essa questão de clínicas extremamente fechadas, extremamente metódicas para o lado da violência, porque já existiu muito e ainda existe. O familiar tem que tomar muito cuidado onde vai colocar o paciente para ser tratado, porque eu vejo coisas absurdas por aí. Então, a partir de hoje, muito cuidado na hora de escolher uma instituição, né? Devidamente credenciada, habilitada, com toda... né? Legal. Para que ele possa depois retornar a esse meio de vida e justamente baseado nisso que você está falando. A pessoa vai até o site, como que ela localiza vocês? Olha, é site mesmo, né? www.centroderecuperação, comportare.com. Lá tem o consultor, tem chat online, tem os telefones, você pode bater um papo com o consultor. Muitas vezes eu estou no chat online, estou falando com família. Às vezes a pessoa quer bater um papo, já ver como que funciona. Às vezes o próprio pai... Já fazer um desabafo ali. Quer conversar comigo, eu faço muito isso, acho muito legal. A própria família em si. A própria família. E ver o que é melhor para aquele filho, para aquele pai, né, no caso do alcoólatra, o alcoolista, né, que hoje é uma grande... eu até ia falar, hoje vocês têm uma pesquisa em álcool, em alcoolistas, a vocês estão desenvolvendo, inclusive citando aí a questão da hepatomegalia, ou seja, o primeiro sinal, sintoma, a pessoa vai ter uma deficiência hepática, ela começa a ter essa hepatomegalia. Aliado à psicologia, vocês trabalham com essa pesquisa, como que está funcionando essa pesquisa? Olha, o Centro Comportare chegou a uma conclusão, né?
já que a gente quer trabalhar de forma inovadora, não adianta eu manter a minha ideia inovadora e falar, então ela vai valer a partir de agora. Não, eu preciso de novas ideias. E eu conheço tantos jovens que têm ideias fantásticas, né? Os estudantes de biomedicina, de psicologia, nesse meio. Então as ideias têm que ser absorvidas. Então a Comportare, ela está criando o centro de pesquisas, né? Esse centro de pesquisas tem o centro de pesquisas comportamentais, centro de pesquisas holísticas, vários modelos de pesquisas. Então lá no site tem uma ficha de cadastro, né, que é onde você coloca a sua especialização, formação, se é estudante, se quer um estágio. Então lá o estudante entra lá, faz o cadastro e pode fazer parte da equipe. Pode fazer parte da equipe. De uma mesa redonda, você citar isso. Pode fazer parte da equipe, estamos convidando, as portas estão abertas, basta entrar no site, vão receber o retorno, eu mesmo posso estar ligando, né? Muitos casos a gente precisa de vocês presentes para que a coisa cresça. Não adianta eu oferecer um tratamento fechado, acabei de dizer que está na hora de abrir as portas para a sociedade participar do modelo de tratamento ideal. Então eu não coloco a minha ideia como um chave, eu quero ideias novas, né? Para que esses estudantes, esses profissionais na área da saúde possam dizer, olha, isso também é viável. Então existe uma mesa redonda, nós vamos lá, é muito bom, é muito sadia, brota muita coisa, né? E a gente acaba achando coisas ótimas, como você citou no caso, né, da questão do fígado, né, do alcoolista. Da hepatomegalia. Da hepatomegalia. E hoje já tem lá pequenas coisinhas, sementinhas que foram plantadas que já estão dando ótimos resultados. A equipe, como você citou, ela é multidisciplinar. Queria que você citasse, então, médio, de novo, para... Exatamente. Então, assim, nós temos uma psicóloga responsável pela parte de psicologia, né? Cada um na sua função, é muito bem definido. O doutor, né, o psiquiatra, ele faz toda a parte medicamentosa e avaliação psiquiátrica mesmo. Tem o clínico geral, né, que precisa ter esse clínico geral. Tem o enfermeiro padrão, 24 horas de enfermaria dentro da instituição, né? Desde uma dor de dente, porque assim, tá usando droga não sente nada, né? Tirou a droga, vem dor de tudo quanto é lado. E aí tem o enfermeiro lá dentro, né? Tem o técnico de enfermagem que também é plantonista, tem eu como terapeuta, tem outros terapeutas também que dão outros tipos de terapia, tem o preparador físico que eu pego pesado, eu cobro uma reabilitação emergencial na parte física, porque reabilitou o físico, o cara não tem mais como reclamar, atrapalhar, na verdade, a evolução psicológica. Importantíssimo. Né? O físico primeiro. Tem a nutricionista e tem o fisioterapeuta. O alcoolista, ele usa muita parte de fisioterapia. Então lá tem a hidroginástica, lá tem a hidromassagem, tem sauna, que é para a desintoxicação ser muito mais rápida, né? Perfeito. Isso facilita a nossa vida. Isso. Eu queria, antes de encerrar, que você falasse sobre essa qualidade de vida, sobre a proposta de vocês e deixasse aberto aí o canal que você realmente, para um próximo programa, um próximo tema, próximos resultados, que a gente viesse discutir aqui, mas por favor, queria que você finalizasse com essa qualidade de vida. Como que vocês buscam isso e como que vocês realmente pretendem trabalhar nesse sentido? A qualidade de vida, eu sempre falo, né? O que é bom para mim eu tenho que dividir para as pessoas, né? O que me serve, não que cabe a todos, mas eu tenho que compartilhar porque alguém vai acabar absorvendo. Qualidade de vida, ela tem que ser trilhada, né? Tem que ser vamos fazer primeiro uma abordagem sistêmica, no caso da drogadição, uma internação para poder tratar o paciente. A partir daí, buscar tudo aquilo que eu tenho como anseios, mas com equilíbrio, com o tempo. O tempo é crucial para uma pessoa ter qualidade de vida. Ela tem que saber lidar com o tempo, né? Há tempo para todas as coisas. Respeitar o seu tempo. O seu próprio tempo, né? A questão social é muito importante. Relacionamento, readquirir a capacidade de se relacionar com as pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem visto como um grande fator de dificuldade na vida do ser humano hoje em dia, né? Essa coisa de se comunicar abertamente, falar abertamente, expor os seus problemas abertamente. Hoje em dia, até os grandes amigos já estão distantes pela questão de trabalho, a correria do dia a dia. Isso é normal. Quantos amigos a gente não deixou lá para trás? Exatamente. E resgatar tudo isso. Resgatar aquilo que se perdeu de bom, né? Hoje descobrir coisas novas e pôr em prática lá no futuro tudo que se criou dentro dessa internação, desse projeto de reabilitação. E aí, se essa coisa conseguir chegar pelo menos na metade, eu sempre falo para os meninos, se 50% do que a gente passar aqui for absorvido, já podemos assinar embaixo como atestado de qualidade de vida.
Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença aí do outro lado. Não esqueça o nosso e-mail, doutorbiomedico@gmail.com. Obrigado, José Luiz, por essa por esse brilhante acréscimo nesse programa, e fica as portas abertas aqui já para nós. Eu que agradeço. Sempre que precisar estaremos aqui. Ok. Muito obrigado e até a próxima. Boa Um grande tarde. abraço.